Olá, bonecas! Bom dia! Hoje eu vou continuar um pouco do assunto de ontem, que eu estava falando sobre ser autodidata. E, como há vários dias eu já venho falando, eu lembrei de um exercício, de uma brincadeira que eu fazia na infância com papel e que, curiosamente, tem tudo a ver com um assunto sobre esse autodidatismo, que foi na época que eu fui fazer o curso, que eu fiz o curso de desenho de moda no Senac Moda de Porto Alegre. E eu lembro que um dos exercícios dos tantos, que eu já comentei no vídeo anterior, era sobre repetição de partes do rosto feminino, assim como o corpo, enfim, mas a gente começou o nariz, vários tipos de nariz, vários tipos de boca, de olhos, e nós tínhamos que repetir umas séries, bem intensas desses detalhes do rosto. E ao fazer os olhos, eu lembrei de como eu vivia dentro do papel e brincava de Barbie à minha maneira. Como eu não tinha, as tão sonhadas bonecas Barbie, pelo menos as que eu queria, eu lembro que eu tive 2 Barbies de papel e junto com elas, na mesma época, nos anos 90, eu tive alguns gibis da Barbie. Até hoje existe o gibi da Barbie, mas eu acredito que o dos anos 90 era mais mágico, porque elas literalmente tinham olhos enormes. A Barbie foi se modificando com o tempo, mas eu realmente sou muito fã da estética, da Barbie dos anos 80 e 90. Quem gosta sabe o que eu tô falando. Então, assim, eu desenhava, reproduzia várias imagens do que eu via no gibi, um olho que eu achava legal, um rosto, meio perfil, cabelo, e assim eu ia à minha maneira, sem querer, querendo, treinando, essa coisa da figura feminina, mesmo que lembrando que aquilo não era exatamente uma observação real da figura humana. A gente sabe que a boneca Barbie, assim como todas as bonecas, elas são figuras, idealizadas, e totalmente estilizadas, quase que enfim, vamos dizer aqui, não vamos depreciar a arte, da pessoa que pensou isso, mas digamos que seria uma super abreviação, do que seria a figura do ser humano, gente. A boneca é uma boneca, ou seja, é aquela cinturinha, é um pescocinho fininho, é uma imagem que não é real, de pessoas que não são reais. Então aquilo não era uma figura humana. Porém, tinha tudo a ver com desenho de moda, porque a estilização da figura humana no desenho de moda é tudo. É um espaço muito pequeno no papel e a gente não tem como ficar desenhando. Eu tô falando em termos de mercado de trabalho, Tá lá meia hora fazendo a sarda da pessoa, ele tem um brilho no olhar, um tic-tac no cabelo, sabe? Viajando em pormenores, pensando até mesmo em quantos quilos a pessoa poderia ter. Esse tipo de coisa não existe em moda. Finalmente as coisas estão mudando. Isso eu tô falando modelos físicos, pessoas da vida real. Não tô falando no papel. No papel que me foi ensinado é o que acontece ainda hoje em passarela. A boneca, no caso, a figura humana, a figura humana que está sendo retratada naquele papel, ela é um cabide, ela é um ser que vai servir unicamente para mostrar o que está se vendendo, o que quer ser mostrado em termos de moda.
Então, aquele rosto, ele vai ter a maquiagem da moda, no caso da proposta que o artista vai querer mostrar ou não, e os acessórios e a roupa, enfim. Ou seja, tudo é estilizado, quase que um vetor, são pessoas vetorizadas, né? Porém, manualmente. Bom, me perdi, falei demais, mas voltando pro exercício, estava eu lá fazendo os olhos e lembrei daquele exercício que, na verdade, para mim, na infância, não tinha nada a ver com exercício, era uma brincadeira que eu adorava fazer. Eu pegava, né, minha folha de ofício, meu chamequinho e desenhava lá todos os olhos da Barbie que eu queria, que eu gostaria de ter, os que eu via no gibi, enfim, ia lá, olhos, 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 fazia várias fileiras de olhos. Aquele olho bem... não é real, né? O olho grande do desenho animado. Estava lá pensando, meu Deus, eu não acredito que eu fazia isso em casa. Claro, de uma maneira até mais livre e até, quem sabe, mais poética. Acredito até que tenha sido a minha mãe que me ajudou nessa brincadeira. Eu queria pintar os olhos da Barbie, não sabia exatamente como, porque a gente até tinha maquiagem em casa, mas na época, imagina ficar gastando maquiagem, né? Que não eram muitas, no rosto da boneca, mas eu queria muito maquiar de uma maneira, né? E aí a dica foi, Daniela, vou pegar aqui um lápis de olho mesmo, mas só pra dar o exemplo. Eu pegava o apontador de lápis e quebrava, eu apontava o lápis, ou eu pegava somente a pontinha, a parte da cor que aparecia do lápis, sem introduzir dentro do apontador. Eu simplesmente pegava aquela ponta do lápis e destruía aquela ponta, né? Com a lâmina do apontador eu ia esfarelando o lápis. E vou tentar fazer esse exemplo só para ilustrar melhor o que eu tô falando. Então, criava-se um pó colorido vindo do lápis de cor, da cor que eu queria, com o dedinho médio, que é o maravilhoso. Eu ia lá e fazia a sombra, eu sombreava, pegava o pigmento colorido e passava nas pálpebras do olho das bonecas imaginárias que eu tinha para mim, que no caso eram os desenhos, que eram os olhos da Barbie. Então nessa brincadeira eu poderia, não tinha limite, porque eu poderia destruir várias pontas de lápis e fazer um degradê de cores, uma cor em cima, outra embaixo, ou vários tons diferentes que iam de um mesmo tom, que iam crescendo, iam mudando, enfim, o céu era o limite, inclusive o olho também era legal para pintar a íris do olho. Enfim, esse exercício era tão bobo, eu chamo hoje de exercício, mas para mim era uma brincadeira. E curiosamente tem tudo a ver com o que hoje eu faço. Nesse período de Senac Moda que eu aprendi muito, fazendo também o curso de moda, né, de modelo e manequim, que foi antes desse período do desenho de moda, a gente tinha uma noção básica de maquiagem. E eu lembro que nas explicações, né, do nosso professor, do Luca, ele sempre falava, gente, dedo médio é tudo na maquiagem. E para tudo na vida, porque realmente ele é o dedo mais leve, né? É o que a gente consegue usar como literalmente um pincel. Ele tem essa delicadeza que nós conseguimos dar para suavizar ou não o toque na pele. Então, querida, assim, eu particularmente uso pincéis sempre que posso, mas eu não gosto, eu acostumei tanto a passar a massa corrida, né, a base a sombra do olho com o dedo, que para mim se torna mais simples, mais rápido, mais natural. Eu consigo
suavizar ou não o que eu quero, dar a medida do peso do pigmento, né? Seja lá do que for, é muito mais do que se eu estivesse usando um pincel. E também, né, tem tudo a ver com aquilo que eu queria fazer em mim. No caso, eu queria sempre me maquiar e não podia. Eu maquiava o papel, mexia naqueles olhos imaginários. E hoje posso mexer nos meus. É muito louco isso, né? Como se desdobra, né? Uma coisa que parece tão boba, uma brincadeira de criança, né? Que pode se estender para vários momentos da vida. Então é isso, eu vou deixar aqui, vou tentar trazer esse exercício um pouco só para vocês entenderem mais ou menos do que eu tô falando. E fica aí essa lembrança, né? E esse convite também para quem quiser soltar a mão, soltar os dedos. E porque sim, não existem só material de arte, não se trata só do pincel, da caneta, né? Daquele material que se compra. Nós temos materiais incríveis dentro e fora de nós que podem ser usados com certeza nessa construção, nessa desconstrução, nessa ferramenta que nós somos, nessa grande ferramenta de imaginação. Então é isso, pessoal. Fica aí o vídeo, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo. Até mais. Bom dia!